Bom, já está conosco, portanto, o senhor Matheus Pereira, certo? Bom Tô dia, aqui. Matheus, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Sempre um prazer ter você com a gente. Muito bom dia para ti, Carla. Quero até aproveitar o espaço para dar o bom dia também, em especial ao amigo Endrigo Dalcin. Bom dia a todos que nos Sim. assistem por aqui. Prazerão estar mais uma vez contigo, Carla, agora que você volta lá do Emirados Árabes. Bora falar um pouquinho de mercado de soja, mercado de milho, consequências aí, em especial essas mudanças políticas fiscais no nosso país. Bora lá. E a gente já começa com essa informação, né, Matheus, de que temos aí a reoneração dos combustíveis. Como é que você recebe essa notícia? Faz sentido para você isso acontecer? O Brasil precisa dessa arrecadação? Como é que você recebeu essa informação na tarde de ontem e quais suas projeções a partir de agora? Olha, primeiro ponto, cara, a gente tem que levar em consideração que já era planejamento do governo, né, a voltar com PIS/COFINS sobre combustíveis, né? Já era promessa, não promessa de campanha, mas já era estudado assim que Lula venceu as eleições no ano passado e já começou, né, a articular algumas nomeações. Haddad já alertava e dava sinais muito claros que iria voltar, né, com a tributação PIS/COFINS, né, desonerando aí a baixada, né, a redução do imposto federal. O mercado esperava que isso impactaria, né, também ao diesel, né, que é talvez o combustível mais consumido na nossa cadeia de distribuição do país. Né? Deve ser, não, é o combustível mais consumido na nossa cadeia de distribuição no Brasil. Né? É uma malha totalmente dependente da rodovia, né, da rodoviária, principalmente caminhões. O imposto ele retoma principalmente a gasolina e etanol, porém o diesel ele é postergado até o fim de 2023, trazendo um certo alívio, né? Não só aos produtores rurais que estão sentindo dificuldades agora no escoamento, já existem relatos da clientela pátria hoje distribuída por todo o Brasil de que os preços hoje de armazéns gerais estão exorbitantes por um excesso de demanda, né? O produtor rural entrou na safra 23 com pouquíssima soja comercializada a futuro, né? O que tem dificultado muito agora a venda do disponível. São muitos produtores e muita oferta que entra no mercado disponível agora, enfrentando dificuldade na armazenagem, enfrentando uma soja que tem sido retirada de campo um pouco mais úmida do que o padrão necessário ou padrão desejado, né, por conta desses excessos de chuvas que estamos vivenciando em grande parte do Mato Grosso, grande parte de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, uma soja que é retirada de campo com teor de umidade um pouquinho mais alto, tem que passar por todo um processo de seca, acaba, enfim, gerando filas um pouco mais longas, né, do que se esperado para fazer o descarregamento, para voltar com esse caminhão para a fazenda, para fazer o recarrego. Então, de fato, hoje o problema do Brasil é logística. E a gente não sofrer essa elevação tributária federal do PIS/COFINS no combustível já é uma grande vitória. O setor que já vem sofrendo esse esganamento logístico seria aí mais uma pedra, mais um pé pisando no pescoço do setor produtivo, caso a gente tivesse a volta desse tributo federal. Então, por um lado, é um certo alívio, por outro, a gente vive sim uma realidade extremamente problemática na logística brasileira agora, Carla. Você falou dessa questão logística. Hoje eu já entrevistei o Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, bem cedinho, a gente, né, para uma matéria posterior, e ele dizia isso, Matheus, assim, ele falou: olha, Carla, a gente tem realmente alguns problemas na nossa safra, a gente não deve alcançar, né, a totalidade esperada por conta dessas perdas que nós ainda estamos contabilizando, a nossa colheita caminha e evolui lentamente, mas o nosso maior problema agora é a questão logística. Matheus, eu queria fazer duas perguntas para a gente entender esse atual momento. A gente está falando de que projeção de safra pelos olhos da pátria e como isso se choca com uma capacidade logística do Brasil que é a mesma de alguns anos atrás. Eu não diria nem a mesma do ano passado, é a mesma de alguns anos atrás. Como é que essas duas informações estão se chocando agora? Olha, primeiro ponto, Carla, a nossa equipe de inteligência dentro da pátria nunca chegou a estimar a safra em 150 milhões de toneladas. A gente sempre viu com Verdade. números um pouco abaixo, né? 148, 149 foi o nosso máximo estimado. Porque desde o começo, né, a gente não só via agora os excessos de chuvas sendo um problema durante a colheita, mas também a falta delas no Rio Grande do Sul, que traria, né, esses cortes agressivos que os nossos compatriotas gaúchos estão sofrendo por agora.
é indiscutível que o Rio Grande do Sul vem sofrendo a terceira drástica quebra de safra de sua história, né? Tanto para a soja verão, quanto para o milho, quanto para outras culturas. Mas a produção total brasileira, em termos de produção por dimensão diária semeada, ela é uma produção recorde. Nosso último recorde foi em torno de 135 milhões de toneladas. A gente hoje trazer 148 milhões de toneladas, que ainda são aí contabilizadas quebras, né? Já somando tanto excesso de chuvas, que reduzem a qualidade da soja aqui no centro do país, quanto a falta delas lá no extremo sul do nosso Brasil. Então, 148 milhões de toneladas ainda configura uma safra recorde em produção total, em valores absolutos. É claro que quando a gente compara isso com a demanda, a gente tem que entender também que a demanda total por soja no planeta ela também está em patamares recordes. Ou seja, qualquer redução do lado da oferta, ela gera, né, esse suporte aos preços. O problema do Brasil hoje é a logística. A gente não tem capacidade de ser beneficiado por esse mercado internacional altista que a gente tem vivido lá em Chicago, né? A gente vale sempre lembrar, né, que esses contratos Chicago acima dos 15 dólares já eram patamares recordes para esses contratos em específico. Chegou a ter janeiro em Chicago cotado a 15,40, que era muito próximo ao patamar recorde registrado no ano passado, recorde histórico. Então a gente tem que lembrar que lá fora o mercado da soja é um mercado altíssimo, mercado sustentado. A gente só não se beneficia desse mercado altíssimo dentro do Brasil por conta de um excesso, né? Essa incapacidade de escoamento. E aí que eu levanto um dado muito importante para trazer essa visão de que como a gente tem enxergado o Brasil agora. Do Paraná ao Tocantins, todo esse miolo gerado aqui, ele produz quase 120 milhões de toneladas de soja. Isso é mais soja do que todo o Brasil produzia há 5 anos atrás. Então, por mais que a gente tenha esses problemas graves aí nos extremos, né, no extremo sul, excesso de chuvas que tem reduzido a qualidade produtiva aqui do centro do país, a gente está falando de 120 milhões de toneladas só que no miolo do nosso Brasil. Então, são muito mais soja do que a gente produzia há 5 anos atrás, muito mais soja do que a nossa capacidade de armazenagem estática é capaz de absorver. Então, de fato, a grande dificuldade do Brasil hoje está recaída sobre problemas internos, domésticos. A gente tem sofrido com prêmios negativos que precificam, né, na exportação esse excesso de oferta. E aí eu sempre faço um jogo mental com os nossos clientes aqui, especialmente os produtores rurais, quando a gente está tendo conversas um pouco mais profundas, é que tente usar da empatia de você, produtor rural, se colocar hoje no lado do comprador. Você acha que o comprador hoje tem alguma dificuldade em fazer a originação de soja? Ele abre a boca, ele sabe que ele tem ali dezenas, se não centenas de produtores com a soja na mão para ser vendida e não tem dificuldade alguma na compra. Eu sou produtor, eu vivo desse mercado, eu sinto na pele hoje o que a gente está sentindo, que é essa depreciação da nossa soja. Se fosse contabilizado apenas por dólar e por Chicago, desconsiderando prêmios, a gente já estaria novamente a preços recordes dentro do Brasil, se não fosse sempre levado em consideração os prêmios de exportação do nosso país. Então, a grande dificuldade hoje é esse excesso, esse escoamento, que não é duradouro, ele não é eterno. Porém, infelizmente, nessas próximas semanas ainda, com a aceleração ainda mais acentuada da colheita, a gente nem chegou aos 50% da área colhida no Brasil, a gente ainda viverá, Carla, esse excesso de oferta que impede os preços da soja interna no Brasil a sofrer esses alavancos. Então, o produtor que não se preparou para passar esse período aí de depreciação da soja, infelizmente vive um cenário de pressão nesses preços aqui internamente, sem o reflexo da cena externa recaindo sobre o mercado interno. E, Matheus, a gente tem como é que está a sua projeção, o que os mapas mostram para as previsões climáticas quando a gente pensa na continuidade da colheita. Esse produtor que não tem conseguido avançar adequadamente com a colheita, a gente tem já as imagens que circulam, né, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, elas são muito preocupantes, enquanto a gente tem outras informações, como, por exemplo, Santa Fé de Goiás, solzão rachando, soja 100% colhida, me diz aqui, por exemplo, o Lincoln Delano. Então, quer dizer, a gente tem diversas situações nesse momento. O que os mapas climáticos nos apontam
para a continuidade dessa colheita e se a gente vai alcançar, em algum momento, nesse curto, médio prazo, alguma regularidade dos trabalhos de campo. A gente vai conseguir ter uma evolução mais consistente dos nossos trabalhos a partir das próximas semanas ou ainda não? Olha, Carla, para contextualização, né, a sede da Pátria ela fica aqui em Goiânia. Em Goiânia, em 2023, a gente viu de chuvas dias sim, outros também. Todos os dias chove aqui no céu do país. De fato, as propriedades da minha família elas sofreram atrasos drásticos de colheita, né, também sofrendo agora atraso de plantio. As chuvas foram um grande problema, tem sido um grande problema, porém, para esses próximos 6 dias, em especial ali a região do Vale do Araguaia, no Mato Grosso, junto com todo o estado de Goiás, em exceção ao extremo sul, que é aquela região ali próxima a Itumbiara, próxima a Chapadas, aquela região ainda sofre com muitas chuvas esperadas para os próximos 5 a 6 dias, porém todo o restante do centro, centro-norte de Goiás, região centro e leste do Mato Grosso, ela passará por um período de tempo mais aberto, temperaturas um pouco mais elevadas, aceleração de colheita, drenagem da soja. Então, de fato, a gente vai viver agora os próximos 6 dias um cenário mais agradável para o processo de colheita no Mato Grosso e em Goiás. Quando a gente olha principalmente para o Mato Grosso do Sul, Paraná, também com atraso de colheita histórico, juntamente com São Paulo, parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que começa o processo de colheita nas próximas semanas ainda. Infelizmente, o excesso de chuvas continua sendo um calo no sapato do produtor. Então, é um certo ponto que alivia toda essa pressão que os nossos prêmios de exportação têm sofrido, né? A gente viveu o excedente de oferta nos últimos 15, 20 dias. Nos próximos 15 a 20 dias, a gente deve viver agora, não uma escassez, mas uma certa dificuldade do produtor em retirar essa soja do campo e colocar ela em linha de exportação. Ou seja, a gente deve ver a retomada dos prêmios de exportação, porém não recairia a prêmio de exportação voltando a patamares de 70 centos, 90 centos. Não, a gente provavelmente só retira ele do patamar negativo, colocando ele próximo a zero ou logo acima disso, algo que não traz grandes movimentos na soja física, porém sim, já alivia esse excesso, né, de oferta que a gente tem vivido por agora. É interessante da gente observar isso, porque a gente não tem essa... Nessa conversa com o Galvão também, Matheus, ele pontuou essa dificuldade que a gente tem de projetar e colocar em prática uma modernização, por exemplo, da nossa condição logística para se preparar justamente para uma safra como essa, né? Porque apesar dessas perdas, apesar dessas quebras e tudo mais, a gente ainda vai ter, como você falou, é uma safra grande, é uma safra recorde que só no miolo do Brasil tem 120 milhões de toneladas. Como é que o produtor está definindo a sua dinâmica de comercialização diante desse cenário que você está me descrevendo, Matheus? Ele continua com as suas vendas um pouco mais lentas? Há uma certa cautela do produtor agora para justamente não passar mais descoberto ainda por essa chegada iminente de uma oferta robusta de soja que vem por aí? Olha, agora até olhando pelo outro lado, né, cara? A gente tem que lembrar que o produtor também vem de 3 safras consecutivas, a grande maioria, não vou dizer todos, né? A gente sabe que os extremos do Brasil, em especial Rio Grande do Sul, Paraná, sofreu grandes quebras aí nos últimos 3 anos, 2 anos. Porém, grande parte do produtor ele vem se capitalizando desde 2020. É um produtor que entra em 2023 bem capitalizado, com capacidade de retenção, desde que haja estrutura de armazenagem, seja em silos convencionais ou alternativos, esse produtor, ele, na grande maioria, em média no Brasil, ele possui a capacidade de segurar mais a soja na mão. Então, por mais que a gente tenha vivenciado, agora esteja vivendo, né, esse excesso de oferta, o comprador com facilidade na originação, o vendedor também, o lado produtor rural, ele possui mais capacidade de reter o grão na mão, diferente de anos anteriores. Fato curioso também, Carla, que já não é novidade para ninguém, né? É que o produtor entrou em safra 23 agora com níveis de comercialização a futuro muito baixo, né? Muito baixo do ano passado, muito baixo em relação à média, e o produtor ainda está, né, muito avesso às novas vendas, em especial agora essas quedas recentes que a gente teve, que foram pressionadas, como eu já disse, por prêmios de exportação, em especial, né?
O produtor está muito averso a fazer novas entregas, novas vendas, e tem, enfim, o mercado agora ele tem se definido como uma queda de braço, aonde o comprador está tranquilo, está aliviado, não precisa criar muita euforia na originação, e o vendedor está entregando da boca para a mão, né, fazendo só os compromissos imediatos, fazendo o possível, né, para fazer toda essa articulação contábil para poder cumprir os compromissos financeiros de curto prazo, mas ainda assim, né, reter o grão em mãos. Então, é uma queda de braço, aonde, na visão da pátria, ela deve durar por mais 60, 70 dias, que é quando a gente começa, né, a entrar na reta final de colheita brasileira, restando apenas percentuais quase insignificantes para serem retirados do campo. Passado esse momento, a gente vai sim ter uma demanda se restabelecendo, trazendo novamente alívio, né, aos preços da soja internamente no Brasil. E, Matheus, como é que vocês estão avaliando essas duas pontas de consumo, demanda interna e demanda para exportação? A gente tem as projeções são de uma retomada das nossas exportações, depois de termos exportado menos no ano passado por conta da nossa quebra de safra, e, claro, um aumento da nossa demanda interna. A Pátria também tem essa perspectiva e a gente tem pontas importantes, então, aí se complementando quando o assunto é a demanda, quando o assunto é o consumo, incluindo a nossa demanda interna? Muito bem. A nossa exportação, ela se tornará recorde, né? Ela baterá um novo recorde esse ano. A Pátria estima que a gente tem potencial de alcançar 95, se não 100 milhões de toneladas. É um patamar ainda um pouco longe, quanto distante. Porém, a soja brasileira é a soja mais barata do planeta, disponível para embarque grão in natura. A gente tem sim sofrido essa aceleração da demanda pelo nosso produto. O grande dificultador hoje para o mercado interno, a gente tem que entender quem é o elo de maior consumo internamente no Brasil, internamente, e é a cadeia de ração animal. E quando a gente trata de ração animal da pecuária, e não só confinada à bovinocultura, mas também à suinocultura, à avicultura, foram cadeias que também sofreram depreciações de margem, sofreram quedas no produto terminado. Nos últimos 60, 90 dias, tanto suínos, aves e bois, né, ou vacas, enfim, terminadas para corte, sofreu quedas agressivas nos preços finais de venda, que dificultou muito a margem, né, do pecuarista em geral em fazer aquisições de ração. Então, hoje, a ração, que é um dos maiores consumidores de grãos dentro do Brasil, tanto soja quanto milho, em especial milho, mas também a soja tem a sua significância, infelizmente é um mercado que vem deteriorado pela margem, né? Uma margem próxima de zero ou no negativo, quando a gente vê preços hoje exercidos da ração, o que dificulta muito o computador interno. Então, o mercado da soja hoje, ele se recai muito mais à exportação do que internamente no Brasil. Se a gente olha para a cena interna, infelizmente não é um mercado que traz muitas perspectivas de altas, muito pelo contrário, é um mercado que traz até um cenário fundamental de mais pressão aos preços da ração, que é oriunda aí tanto de soja quanto de milho. Porém, a exportação, que é o grande tomador de preço agora no primeiro semestre na soja, primeiro semestre todo ano na soja brasileira é dominado por exportação. E na exportação a gente tem uma via totalmente oposta, né? A gente tem margens do esmagamento da soja china extremamente positivas, extremamente não, saudáveis, eu diria. As margens saudáveis, juntamente com o preço da nossa soja para embarque imediato, bem mais barato que os nossos concorrentes norte-americanos, do que a Argentina nem é tanto um grande exportador da soja in natura, mais do processado, mas também sofre com grandes problemas de quebra produtiva. Então, sim, a soja brasileira, passada esse engasgo logístico que a gente deve viver, mais uma vez, por 60, 70 dias, é uma soja altista, baseado puramente nessa exportação, nessa demanda asiática, que está com viés de altas e, enfim, de bater novos recordes agora em 2023. E nós, então, observarmos essa China, por exemplo, a China. A gente fala da China porque é a maior compradora mundial, mas os outros compradores também, mais contidos agora, refletem o começo ali da sua fala, quando, do lado do comprador, por enquanto, tudo certo. Ele sabe que ele tem oferta, abre aspas, garantida, fecha aspas, para essa temporada, para esse ano comercial, né, Matheus? Exato. E quando eu falo isso, né, Carla, eu fico até imaginando
Eu, quando estou com minha vestimenta de roça, né? Estou lá para ser produtor, não sendo analista de mercado. Eu me escutar falar isso, talvez eu ficaria extremamente irritado. Puta que pariu, mas desculpa o palavreado, mas assim, mas será que a gente vai viver essa certa pressão? Será que o preço da soja vai ficar incapaz de subir? Mas quando eu vi esse colete da pátria, esse manto nosso, né, da pátria agronegócio, eu tenho que ser realista, tenho que enxergar onde realmente a gente pode chegar com os preços e orientar, né, a classe produtiva, que é a grande maioria dos nossos clientes. Então, a gente tem que ser realista, que infelizmente o cenário para os próximos 2 meses não é animador. É um mercado Sim. lateralizado, é um mercado que, apesar desse viés de alta lá fora, aqui dentro do Brasil a gente é incapaz, né, de justificar novas altas por esse excesso, né, escoar. Quando a soja estiver sendo escoada, sendo colocada mais próximo às zonas de embarque do Brasil, a originação interna do país tornar mais dificultosa, porque produtores já passaram, né, aqueles períodos de maior gasto, que tradicionalmente no centro do país são aquelas datas de 30/4, 30/5, quando vence grande parte dos prazos safras, começam a vencer custeios, começam a vencer investimentos rurais. Então, passadas essas datas, o produtor começa a ter menos necessidade de avançar com vendas, né? Avançar com necessidade de caixa, e neste momento é quando os preços tendem, né, a retomar, principalmente os prêmios de exportação, como eu já disse, extremamente depreciados. Matheus, a gente tem uma resposta para o Fabiano Souza que te pergunta assim: Matheus, na sua opinião, qual seria uma solução imediata para esta logística? Acho que imediata não tem, né, Matheus? Olha, boníssima pergunta, extraordinária pergunta, mas imediata só um milagre, viu, Fabiano? Infelizmente, não há nada que possa ser feito imediatamente, nem para esse ano, provavelmente nem para o próximo ano. A gente precisa de políticas, né, de expansão do nosso modal logístico que não visam apenas o curto prazo. Até porque as políticas que visam o curto prazo são cuidados mais paliativos, de pouca duração. Se a gente quer colocar daqui 5 anos, 10 anos, o Brasil estagnado no patamar do maior produtor de alimentos do planeta, a gente precisa olhar por políticas que daqui 5, 10, 15 anos justifiquem a gente se manter nesse patamar que nos foi colocado aí nos últimos 5 a 10 anos. Então não é nada de curto prazo a ser solucionado. O produtor hoje, existem alternativas paliativas que seriam armazenagem alternativas, né, que seriam esses novos modais de armazenagem que coloca a soja em propriedade sem ter necessidade do investimento no armazém vertical, enfim, uma estrutura mais consolidada. A gente sabe o quão problemático também é, né? Existem várias características do grão que precisam ser colocadas para ter uma armazenagem satisfatória dentro de propriedades via silobags ou outras alternativas de armazenagem, mas não há nada, infelizmente, que possa ser feito a curto prazo. A gente precisa, como classe produtora, como classe de empresários rurais ou de profissionais agrícolas, né, que vivem também do agro, precisam de mais organização, precisam de sempre estar cobrando os teus representantes parlamentares ou as entidades de classe, como é o caso da ProSoja, que eu sempre ressalto aqui, hoje presidida pelo grande Galvão, grande amigo também. Não cobrar, mas apoiá-los, né? Apoiem, dê ouvidos, ajudem nas causas, ajudem a quem está nos defendendo lá em Brasília, ajudem aqueles parlamentares que estão ali defendendo a ampliação dos investimentos no nosso setor. Então é isso que é importante hoje. A gente não pode, infelizmente, agora pensar no curto prazo e pensar em soluções de hoje para amanhã, que infelizmente elas não existem. A gente precisa pensar como estaremos daqui 5, 10 anos, daqui 2, 3 anos, como estarão os investimentos agora, para que no longo prazo, né, a gente possa colher bons frutos. Infelizmente, não há nada que possa ser feito agora. É verdade. Matheus, e o Reginaldo, de Patos de Minas, ele te pergunta assim, e o Fabiano agradeceu a tua resposta. O Reginaldo diz assim, ó, com essa safra cheia, como você vê a questão do esmagamento do farelo de soja, com a perspectiva diante de uma Argentina com os seus problemas, o que você pontuaria sobre o farelo, Matheus? Olha, muito bem. No atual momento, né, o mercado do farelo ele vai ser destinado pela demanda e, como eu já disse, o mercado, a demanda por ração, ela está problemática, né? Ela tá esmagada por margens apertadas ao pecuarista em geral, né?
de toda a cadeia da pecuária, aves, suínos e bovinocultura, como eu já disse. Então, hoje o farelo, ele precisa, né, o mercado pecuário ele precisa de uma aceleração para retomar essa demanda mais agressiva por farelo e estimular a indústria no esmagamento. Então, hoje, o que a gente sofre dentro do Brasil por esmagamento e no uso do farelo é a demanda que vem sofrendo esse corte de margem agressivo. Então, sem a retomada do mercado pecuário, que ela é provável, né? A gente sofreu principalmente agora, recentemente, esse alto embargo da vaca louca aqui no Brasil. A gente já tem vivido nessas articulações e até tem que dar o braço a torcer ao atual governo na eficiência que foi a tentativa, as tratativas, né, de retomar as nossas exportações em direção à China. Sim. As respostas foram imediatas, por mais assim que grande parte que nos assistem, e eu também me enquadro nisso, né, de não estar, enfim, 100% satisfeito com esse novo governo, né, não ser um grande apoiador, porém é o que temos agora e é onde a gente tem que tentar trabalhar dentro das circunstâncias que temos. E esse atual governo ele foi sim eficiente em começar as tratativas de reabertura do nosso mercado pecuário, né, em direção à China. Então, reabrindo, que deve acontecer nas próximas semanas, dias, enfim, as tratativas foram eficientes, foram imediatas. A gente vai ter novamente uma escalada dos preços do boi terminado, voltando a estimular também a cadeia de abastecimento interno. Então, é um mercado que está dependendo pela demanda, não pelo excesso de oferta. Bom, dessa forma, né, meu amigo, eu tenho certeza que a maior parte da nossa audiência que é de produtores de soja, produtores de milho, estão muito bem abastecidos para começar essa semana, né, conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. E é importante a gente trazer esse reforço, né, Matheus? Nem sempre a gente vai ter. A gente acaba sendo muito cobrado, né, por dar sempre boas notícias. E a gente vai ter que falar quando o mercado estiver pressionado, quando houver esse peso sobre as cotações, porque o preço nada mais é do que o encontro da curva da demanda com a curva da oferta. E às vezes ela vai estar num vale, ela vai estar num momento mais baixo, e isso precisa ser encarado pelo produtor como um outro momento ou mais um momento da sua gestão. O importante é passar por isso estando protegido e não estando descoberto. Acho que o resumo da nossa conversa traz isso, não? Exato, cara. Assim, como eu já disse, é quase uma década que eu já estou trabalhando puramente com análise de mercado, inteligência de mercado agrícola, né? E por fato curioso, amanhã, no dia 1º de março, eu completo 9 anos de carreira. E nesses 9 anos, somente amanhã que eu vou ter mais experiência estando no mercado internamente no Brasil do que trabalhando em Chicago. Comecei minha carreira fora, né, trabalhando lá diretamente com a Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, junto com a CBOT, frente à CBOT, e somente agora que eu passo a ter mais tempo voltado ao Brasil, trabalhando aqui internamente do que lá fora. Fato apenas curioso para ressaltar de que, muitas das vezes, como eu já disse, vejo as notícias trazendo um cenário baixista no mercado da soja, e eu, como produtor também, filho, neto, sobrinho, papagaio, enfim, família inteira de produtores rurais, acabo me sentindo também denegrido, né, por um mercado que deveria estar repassando preços mais justos à base produtiva no nosso país. Só que, infelizmente, a gente tem que trabalhar hoje com a realidade. Não adianta a gente simplesmente bater na tecla que nos próximos 60 dias a gente visualiza o mercado altista, quando a realidade não é essa. A gente entende que o produtor rural, ele, nesses próximos 60 dias em especial, ele está muito sensibilizado por necessidade de caixa. A gente sabe desses prazos safra, a gente que vive desse negócio, a gente entende que esse período também ele é alinhado com a altíssima necessidade de compromissos financeiros. Então, existem maneiras de aliar tanto a parte preciso de caixa, quanto, a soja deve subir nesse segundo semestre, pode ter essa capacidade de retomar os ganhos na virada aí de maio para junho, de junho para julho. Como que usa isso? Nos procure aqui na Pátria Agronegócios, que a gente consegue orientá-lo de maneira mais incisiva, trazer alguma estratégia mais específica a cada negócio. Não existe receita de bolo ao mercado da soja. A realidade tua de produtor rural no interior do Mato Grosso é diferente do teu vizinho, é diferente do produtor do Mato Grosso do Sul, diferente do paranaense, do gaúcho, do tocantinense.
Então, as estratégias do mercado, elas nunca serão, né, generalizadas, genéricas. Elas têm sempre que ser tratadas de maneira particular, visando a necessidade financeira de cada produtor e o que cada um, né, tem vendido, não tem. Então, é muito importante a gente entender a realidade de cada um e poder trazer orientações particulares. Então, por isso que convido a conhecer mais sobre o nosso trabalho da Prata Agronegócios. Excelente. Matheus, obrigada. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, já essa entrevista vai estar na íntegra disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Não deixe de seguir também a Pátria Agronegócios no Instagram, né, Matheus? @patria.agronegócios e também o Matheus, @mateus.patria, certo? Exatamente, Carla. A gente trata de um conteúdo mais direcionado, né, ao mercado geral, generalista, né, nas nossas redes sociais da Pátria. No meu conteúdo particular aqui da Pátria Agronegócios, tenho a liberdade de ser mais opinativo, né, de realmente descer além aonde eu acho que deve ser descida. Então, siga a gente por lá. Quer bater um papo, nos procure nas redes sociais que a gente consegue desenvolver esses planos estratégicos para cada um de vocês. É isso. Matheus, obrigada, meu amigo. Boa semana para você, boa terça-feira. Um abraço para você, para todo o time da Pátria. A gente continua se falando para continuar trazendo informações à nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço, Carla. Um grande abraço a ti e a todos que nos assistem. Até logo. Um abraço, meu amigo. Até logo. Senhoras e senhores, Matheus Pereira, Pátria Agronegócios, conosco na manhã desta terça-feira, na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio.